Você já se perguntou por que algumas pessoas sentem prazer ao ver o sofrimento alheio? Não estamos falando de monstros em filmes ou vilões de histórias infantis. Estamos falando de pessoas reais, gente que trabalha, que ri, que ama, mas que, em algum lugar sombrio da mente, encontra deleite no desconforto do outro, no medo, na dor, no controle. O sadismo não é um conceito distante. Ele vive nas entrelinhas da civilização. E quanto mais negamos sua existência, mais ele se esconde, elegante, nos cantos escuros da psique humana. O que leva alguém a sentir excitação, ao causar sofrimento? É uma falha moral? Uma perversão? Ou algo mais primitivo, enraizado em nossa própria evolução? Sadismo é mais do que um fetiche sexual ou um traço de personalidade. Ele é uma lente, uma distorção, uma maneira de enxergar o outro não como um igual, mas como um objeto, uma peça num jogo de poder. E nesse jogo, a dor do outro não é um limite, é a recompensa. Talvez tudo comece com o desejo de controle, o impulso de dominar. Em um mundo que insiste em nos reduzir, nos silenciar, nos limitar, o sadista encontra liberdade ao subjugar. O olhar de pânico, o grito abafado, a submissão do outro são, para ele, a prova de que existe, de que tem poder, de que é alguém, mesmo que por caminhos tortuosos. Você já se sentiu poderoso ao vencer uma discussão? Ao humilhar alguém, mesmo que por um segundo? Aquela sensação quente que sobe pelo peito? É disso que estamos falando, mas elevado ao extremo, refinado, transformado em algo mais escuro e mais íntimo. É aí que o sadismo se diferencia da mera crueldade. O sádico não busca apenas machucar, ele quer saborear. Ele quer assistir, sentir, prolongar. Ele não se apressa, ele aprecia cada reação como um artista que molda sua obra com paciência. Porque para ele a dor não é um erro, é uma sinfonia. O psiquiatra Theodore Millon descreveu o transtorno de personalidade sádica, um perfil raro, mas não inexistente, caracterizado pela humilhação dos outros como fonte de satisfação. Embora esse diagnóstico tenha saído dos manuais clínicos, os comportamentos permanecem, se espalham, se infiltram em líderes, em figuras de autoridade, em pessoas comuns com sede de domínio. Mas o que alimenta esse prazer? O que torna a dor do outro tão intoxicante? Talvez a resposta esteja na biologia. Pesquisas em neurociência mostram que causar dor, sim, causar, não apenas observar, pode ativar os mesmos centros cerebrais ligados ao prazer, à recompensa. Dopamina, endorfina, a química da felicidade, acionada pela infelicidade alheia. Perturbador, não? Mais ainda quando percebemos que essa resposta não é exclusiva de criminosos ou depravados. Está em todos nós, em diferentes intensidades, em diferentes contextos. Quem nunca riu de uma queda alheia? Quem nunca sentiu aquele arrepio sutil ao saber que alguém teve o que merecia? Mas onde termina a natureza humana e começa a patologia? Há um abismo entre rir de um tropeço e torturar alguém por prazer. Mas esse abismo, por mais profundo que seja, tem pontes. E muitas dessas pontes começam em algo inofensivo. O bullying escolar, a manipulação emocional, a necessidade compulsiva de vencer discussões, não por justiça, mas por superioridade. E é aí que a psicologia do sadismo se infiltra como veneno em água limpa. Você acha que está no controle, mas talvez esteja apenas alimentando a parte mais sombria de si mesmo. O sadista não é necessariamente aquele que levanta a mão. Muitas vezes é aquele que sorri ao ver a humilhação, que saboreia a desgraça dos outros como quem bebe um vinho caro. Com classe, com calma, com cálculo. Você já viu isso em chefes que oprimem subordinados?
em pais que esmagam a autoestima dos filhos, em parceiros que jogam com emoções como se fossem peças descartáveis. O sadismo moderno não precisa de masmorras ou correntes. Ele se mascara com hierarquias, com relações tóxicas, com estruturas sociais que toleram ou até recompensam quem impõe dor. E a pergunta que fica no ar é: quantas dessas pessoas sabem o que estão fazendo? E quantas simplesmente estão se deixando levar pela doce ilusão do poder? Você já reparou como o poder distorce a empatia? É quase uma regra. Quanto mais controle alguém tem sobre os outros, menos sente por eles. O sadismo se alimenta dessa desconexão. Ele cresce no vácuo da compaixão. Quando o outro deixa de ser humano, quando vira obstáculo, distração ou apenas entretenimento, a dor dele não é mais um problema. É um espetáculo. E o mais assustador, isso não acontece só nos extremos. No cotidiano, você vê o sadismo em formas sutis. O professor que ridiculariza um aluno em público. O policial que humilha em vez de proteger. O colega de trabalho que sabota e sorri. É a violência que não sangra, mas fere. Não mata, mas destrói por dentro. Sadismo não é apenas o ato de machucar. É o prazer escondido por trás da ação. É o sorriso que escapa quando o outro chora. É o silêncio cúmplice depois de uma ofensa. É a ausência de culpa. A frieza calculada. O jogo psicológico. Mas por quê? Por que alguém se alimentaria do sofrimento? Talvez porque a dor alheia seja uma distração eficaz da própria dor. Muitos sádicos carregam, escondidos sob a pele, um trauma que nunca cicatrizou. Ao ferir o outro, eles anestesiam a si mesmos. É uma catarse distorcida, um espelho invertido, como se dissesse: se eu estou quebrado, você também estará. Isso não é uma desculpa, mas é uma explicação. O sadismo muitas vezes nasce do desamparo, da infância onde o carinho era escasso, do ambiente onde poder e medo eram as únicas moedas. O que começa como defesa vira vício, e o vício, bem alimentado, vira identidade. Mas nem todo sadista carrega dor. Alguns simplesmente descobrem cedo que causar desconforto dá resultado, recompensa, autoridade, controle, e então aprendem a afiar esse instinto como uma lâmina, sem culpa, sem arrependimento, sem remorso. E o mais perigoso é que muitos são adorados. Simulation. O sadista carismático é uma figura comum. Líderes que encantam multidões enquanto esmagam opositores. Influenciadores que ganham curtidas ridicularizando os outros. Eles sabem usar o charme como máscara, sabem sorrir enquanto destroem, sabem manipular o sistema e fazer com que a sociedade aplauda. Porque, no fundo, o sadismo também nos fascina. Negue se quiser. Mas pense, por que os reality shows mais assistidos são os que expõem, humilham e punem? Por que tantos torcem pelo vilão mais cruel da série? Por que o caos nos atrai? A resposta é desconfortável. Há um sadismo silencioso em todos nós. É o desejo reprimido de revidar, de dominar, de ver o outro sofrer e pensar: ele mereceu. Porque muitas vezes sentimos impotência, e o sadismo oferece uma fantasia de poder absoluto, mesmo que por alguns segundos, mesmo que na sombra. É fácil apontar o dedo para os perversos. Mais difícil é encarar nossos próprios impulsos. Aquela vez em que você ignorou alguém pedindo ajuda, a piada cruel que você riu, o vídeo perturbador que você assistiu. Mais de uma vez. Pequenos gestos, pequenos prazeres, pequenas sombras. E se o sadismo não for uma falha, mas uma semente, uma possibilidade latente que só precisa do solo certo ou errado para florescer? O que nos impede de atravessar a linha? É o medo da punição? Ou a ilusão de que somos essencialmente bons?
O ser humano é complexo, capaz de empatia profunda e crueldade fria. A psicologia sombria não é um estudo dos outros, dos monstros. É um espelho. E cada um de nós, quando olha com atenção suficiente, enxerga algo que preferia ignorar. Talvez o verdadeiro medo não seja encontrar um sádico, mas perceber o quanto você mesmo é capaz de se tornar um. A verdade é incômoda. O sadismo não é uma aberração isolada. É parte do repertório humano. Há quem o reprima, há quem o racionalize, e há quem o transforme em arte ou em arma. Na psicologia, chamamos de sadismo subclínico aquele traço que se manifesta sem ultrapassar a linha doentia. Ele se esconde no sarcasmo, na competitividade exagerada, na satisfação diante do fracasso alheio. Não precisa de sangue, precisa apenas de contraste. Alguém por baixo para que você se sinta por cima. E talvez, no fundo, seja isso que o sadista mais deseja: reafirmar sua existência através do outro, redefinir o próprio valor em cima da degradação alheia. Ele não quer apenas ver a dor, quer ser a causa dela, quer controlar não só o corpo, mas a mente, a percepção, a identidade. Pense nas dinâmicas abusivas, o parceiro que mina a autoestima, lentamente até que a vítima não saiba mais quem é. O chefe que alterna entre elogios e humilhação, criando dependência emocional. A figura pública que promove o medo como forma de controle. Tudo isso é sadismo, mas disfarçado. E quanto mais sutil, mais perigoso, porque se confunde com amor, com liderança, com autoridade. A vítima duvida da própria percepção. E o agressor finge preocupação, finge afeto, até que a vítima esteja presa, isolada, submissa. O sadismo, nesses casos, não é apenas prazer, é método, estratégia, domínio psicológico. E o que acontece com quem sofre sob essas mãos? A dor constante molda, muda o cérebro. O medo crônico destrói o senso de segurança. A vergonha engole o amor próprio. E, em muitos casos, cria um ciclo. A vítima de hoje pode ser o agressor de amanhã. Não por escolha consciente, mas porque aprendeu, com o tempo, que o controle é a única forma de não ser esmagado. Mas nem tudo é escuridão absoluta. É possível quebrar o ciclo. É possível enxergar os próprios impulsos sombrios e não se deixar levar. A consciência é a primeira lâmina afiada contra o sadismo. Reconhecer, nomear, observar, escolher um caminho diferente. Porque onde há escolha, há humanidade. E se você está ouvindo até aqui, talvez esteja fazendo exatamente isso. Talvez esteja se perguntando onde termina a curiosidade e começa o desejo. Talvez esteja refletindo sobre aquele momento em que sentiu prazer em vencer alguém, ou em vê-lo falhar. Talvez tenha se lembrado de uma situação onde o controle parecia doce demais para largar. Não se culpe, mas não fuja. A psicologia sombria não é um convite para o caos, é um alerta. Um aviso de que as sombras existem, sim, mas que podemos manter a lanterna acesa. Podemos resistir à sedução do domínio, à armadilha do prazer na dor. Porque o poder sempre cobra um preço. E o sadismo, por mais tentador que seja, nunca entrega o que promete. Ele destrói, sim, mas depois deixa vazio. Um buraco que nunca se preenche, uma fome que não sacia, porque ferir o outro nunca cura o que está quebrado aqui dentro. Prazer na dor. Essa é a essência do sadismo. Mas também é o espelho de uma alma que, em algum momento, aprendeu que amar era perigoso demais. E agora, diante desse espelho, resta uma pergunta: o que você vai fazer com o que vê?